pregando para a igreja vazia, eu estou diante de uma multidão. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Amém? Nós vamos oferecer esse culto, como o Iria já falou, em ação de graças, por tantos motivos que já foram mencionados, mas especialmente pela vida do pastor Mauro. Ali está ele não está aqui, não é porque não possa, mas é porque por uma questão de preservação, certo? Então vamos continuar preservando a saúde e a vida do nosso pastor, mas ele está bem, lúcido, ali, tirando onda, viu? Tem mais essa, tá bom? Então nós vamos abrir nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Romanos 8, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, depois de tantas lutas, de tantas demandas, de tantas agonias vividas, de tantas assolações, de tantas perdas, Senhor, de vidas de queridos. Nós estamos hoje aqui para te render graças e te glorificar por tudo que tu és, Senhor. Apesar de nós, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Eu te glorifico demais, Senhor, por tudo que temos vivido e superado. Vamos sair de tudo isso com cicatrizes memoriais de tudo que o Senhor realizou nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, porque os varões estão lá fora, o varão morto está ali, mas aí eu queria dizer a vocês, hoje é um dia de celebração da ceia do Senhor. E nesses dias, em tom de brincadeira, nós ouvimos de algumas irmãs mais engraçadas que faz tanto tempo que a gente não se reúne que precisa se converter de novo. E eu disse a ela, eu digo, vou fazer o apelo domingo. Mas na verdade o que eu quero dizer é que nós precisamos ratificar, confirmar a nossa aliança com o nosso Deus vivo. Eu glorifico a Deus pelas mulheres de Deus que estão aqui presentes, mulheres guerreiras, mulheres de oração, mulheres de luta, e que todas elas têm, nesse tempo, dobrado seus joelhos e clamado por suas famílias, né? Que
que nós possamos hoje, antes de tomar a ceia do Senhor, nos levantar em oração e confirmar a nossa aliança, o nosso pacto com o nosso Deus, que é vivo e verdadeiro. Hoje eu queria trazer essa palavra, um texto muito conhecido da palavra, que é esse texto de Paulo aos Romanos. Essa epístola é chamada de Evangelho segundo Paulo, por alguns teólogos mais ousados, porque o apóstolo, ele, além de ser um excelente mestre, era um advogado conceituado, era um fariseu, alguém que estava sempre por dentro da lei, e ele escreve lindamente as suas epístolas, especialmente essa carta aos Romanos. E esse capítulo 8 é considerado a grande declaração de liberdade do cristão. Nós somos livres para adorar o nosso Deus, livres para manifestar o amor de Deus àqueles que estão à nossa volta. A maior ênfase desse contexto é a ação do Espírito em nossas vidas. Nesses dias, muitas pessoas se admiraram porque eu não entrei nos meandros políticos, e nem esperem de mim isso, porque eu acho que a esfera da nossa luta é nas regiões celestes com Jesus. A esfera das nossas manifestações é diante do trono de Deus, diante do juiz do universo, diante do supremo juiz do universo. Porque tudo que nós estamos vendo aí em termos políticos, só a misericórdia de Jesus. A gente não consegue conceber aquilo que temos visto e testemunhado no nosso tempo, nos nossos dias. E eu digo a vocês que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E aí, temos ouvido que a única maneira de nos tornarmos vencedores sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo, é nos enchermos do Espírito Santo. Tem faltado isso no nosso meio. Eu tenho visto com muita tristeza, com muito pesar, essa questão das pessoas usarem as armas que o mundo usa, usarem as ferramentas e estratégias humanas em relação a tudo, sobretudo em relação às questões políticas tão controversas no nosso tempo. E eu queria dizer a vocês, meu coração anda triste, pesaroso, quando eu tenho visto tantas manifestações inúteis. Se o povo de Deus se unisse diante da sala do trono para clamar pela nossa nação, clamar por tudo que a gente tem visto no Brasil e no mundo, a gente mudaria histórias. Mas tem faltado isso. Tem faltado o enchimento do Espírito de Deus. Essa busca, ela deve ser incessante. Esse enchimento só cessará quando fecharmos os olhos nesta terra e nos encontrarmos com o Senhor face a face. É com tristeza que observamos uma interpretação errônea deste texto, que tem levado muitos a cometerem toda sorte de torpeza e se estribarem na pretensa liberdade dos filhos de Deus. A grande diferença aqui é para onde temos nos inclinado, se para a carne ou se para o Espírito. Note que estamos falando de liberdade no Espírito Santo e não do Espírito Santo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é de fato de Deus. Aprendamos a discernir. Tem faltado discernimento no nosso reino. Deixa eu contar uma história a vocês que eu já contei uma vez, mas a gente vai ficando velha, a gente vai ficando repetitiva. Meu avô era um homem analfabeto, um sertanejo analfabeto que não assinava o próprio nome.
mas o velhinho sabido. E ele deu guarida a uns ciganos que se arrancharam no sítio, e eles armaram as tendas lá e tal, passaram uns dias e tudo mais. Dias depois levantaram um acampamento. Aí chegaram junto do meu avô e disseram assim: olha, o senhor fez uma coisa muito boa pra gente, que a gente queria lhe agradecer, e hoje eu queria que o senhor pegasse tudo que o senhor tiver de valor aí na sua casa, bote num saco, que a gente vai, nessa tirada que a gente vai agora, a gente vai até Roma, e a gente vai levar essas coisas para o Papa benzer, e na volta a gente traz. Meu avô disse: ah, bom, isto aqui não. Muito mais sabido do que muitos crentes que eu conheço. Falta discernimento. Eu repito, falta enchimento do Espírito de Deus. Falta busca pela presença do Senhor. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, porque um legítimo cristão se constrange ante o pecado, porque ele tem discernimento do Espírito. Por que ele não se deixa levar por falácias? Porque ele tem discernimento do Espírito, porque ele está cheio de Deus. É o Espírito de Deus que convence da justiça, do juízo e do pecado. Em Gálatas 5, 1 e 13, o apóstolo Paulo ratifica o que foi dito aqui. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha que coisa tremenda. Para entender a liberdade apregoada aqui por Paulo nos versículos lidos, nós precisamos atentar para 4 verdades. Eu queria chamar a sua atenção hoje para essas 4 verdades. Primeira verdade: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note que o texto não diz nenhum erro, nenhum fracasso, nenhum pecado. Muitos servos de Deus erraram, pecaram feio, fracassaram, mas ainda assim não são condenados, embora recebam na carne as consequências de suas atitudes pecaminosas. O erro, fracasso ou pecado na vida de um cristão deve ser algo puramente acidental, não uma prática contumaz e deliberada. O erro é acidente de percurso. O falso cristão, no entanto, apesar de ter uma capa exterior de piedade, vive na prática do pecado. Ele fala uma coisa e age de outra maneira. E nós não podemos nos esquecer que até o Satanás, ele tem poder para se fazer passar por um anjo de luz, para confundir, se possível, os eleitos de Deus, sobretudo os eleitos que não têm discernimento. Condenação é sentença que leva à morte, morte eterna, que é a eterna separação da presença favorável de Deus. A lei condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei. Pelo Espírito, somos libertados do poder e da penalidade do pecado, porém ainda não da sua presença, pois vivemos em um mundo caído. Por isso, a atitude de vigilância da nossa parte deve ser constante. Vigilância e oração. Se tem duas vertentes que têm que estar ligadas na vida do cristão, é oração e vigilância. E por vigilância entenda-se também discernimento. Repito. A segunda verdade: estamos debaixo da jurisdição de uma nova lei. Fomos livrados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da lei do pecado e da morte. O que dizia essa lei? A alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Como
entender isso? A lei de Deus mudou? Não, mas revestiu-se de uma nova roupagem. A mesma lei do pecado e da morte para os não salvos transformou-se na lei do Espírito da vida para os salvos, os que estão em Cristo Jesus. Você é livre. Não há mais condenação para você. Para uns, essa lei tem cheiro de morte, para outros, cheiro de vida. Isto foi possível pelo sangue de Jesus, derramado por nós na cruz do Calvário. Passamos para uma esfera de vida completamente distinta, ou seja, aquele esforço humano puramente carnal para não pecar era inútil. Foi preciso que a graça de Deus encarnada, Jesus, nos regenerasse para recebermos poder para resistir ao pecado, nas diversas formas que ele se apresenta. A graça nos salva, nos fortalece, nos capacita, nos sustenta e santifica através dessa lei perfeita, chamada por Paulo de lei da liberdade. O que atenta para essa lei perfeita será bem-aventurado no que realizar, diz Tiago em sua epístola. Terceira verdade: antes de Cristo, além da lei não poder salvar, ainda condenava. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de forma vicária ou substitutiva, fez que morrêssemos condenados pela lei e nele ressuscitássemos para andar em novidade de vida. Só através da nova vida em Cristo fomos capacitados a obedecer os mandamentos de Cristo. Para aqueles que foram regenerados verdadeiramente, os mandamentos de Cristo não são penosos. Jesus sofreu os rigores da lei no que tange a condenação, para que nele tivéssemos liberdade e vida abundante. Quarta verdade: há os que se inclinam para a carne e os que se inclinam para o Espírito. A inclinação da carne dá para a morte e a do Espírito para a vida e paz. Não existe aqui território neutro. Ou você está na esfera da carne ou na esfera do Espírito. O que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui? Morte aqui significa não só a morte literal, mas toda a ausência de vida em todas as áreas da existência humana: física, financeira, relacional, emocional e espiritual. Por exemplo, como podemos ter saúde física se nos inclinamos a manter hábitos que agridem o santuário de Deus, que é o nosso corpo? Como podemos ter uma saúde financeira saudável se, mesmo sendo dizimistas fiéis, nos inclinamos a nos endividar, gastando mais do que ganhamos? Como podemos ter relacionamentos saudáveis se nos inclinamos à intolerância? Como podemos ter uma vida emocional equilibrada se não cultivamos o fruto do Espírito em seus 9 aspectos? Como podemos ter uma vida espiritual cheia de plenitude se temos perdido o temor do Senhor e nos deixamos levar por estratégias e caminhos humanos? Essas são algumas das inclinações da carne que têm levado muitos à morte, mesmo estando vivos. Agora, quando nos inclinamos para ouvir e obedecer a voz suave do Espírito Santo, o resultado é vida e paz. Deixo algumas perguntas para que nós reflitamos nessa nossa nova temporada, nessa nova caminhada. Primeiro, tenho realmente em mim a natureza divina ou finjo ser um cristão? Que motivação tem me levado à igreja? Para onde tenho me inclinado? Para a carne ou para o Espírito? Qual o resultado da minha inclinação? Morte ou vida e paz? E por último, será que tenho permitido que a minha velha natureza controle meus pensamentos e desejos? Hoje é dia de nós ratificarmos o nosso pacto. Deus é um Deus de pactos, um Deus de alianças.
E eu queria que aqueles que desejam ratificar esse pacto, fiquem em pé aí onde vocês estão. Não precisa ficar em pé não, pastor Malta, eu sei que você está renovando sua aliança com Deus. E que nesse instante você possa fechar seus olhos, pedir perdão pelos desvios durante esse tempo, baseado em tudo aquilo que nós acabamos de ouvir, que você possa pedir perdão ao Senhor e com o coração limpo nós possamos reatar a nossa aliança com Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e nos preparar para receber a ceia do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor receba a confirmação da nossa aliança contigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, apaga nossas transgressões, purifica-nos de toda injustiça, Senhor. E recebe de cada um de nós o compromisso de renovar a nossa aliança contigo. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.